Olá pessoal! Bom, na maneira como a gente está realizando os estudos nesse curso, primeiro, a gente analisou a cinemática e a cinética de uma partícula, depois a gente partiu para o movimento de um sistema de partículas, então a gente analisou a cinemática e a cinética de um sistema de partículas também, analisando aquele formalismo envolvendo segunda lei de Newton, trabalho, energia e quantidade de movimento. Agora a gente vai sair de um sistema de partículas e vai analisar o movimento de um corpo rígido. Então a gente vai analisar a cinemática plana de um corpo rígido, o movimento de um corpo rígido no plano. Por que é necessário descrever o movimento de um corpo rígido? Porque frequentemente a gente precisa gerar, transmitir ou controlar certos movimentos pela utilização de engrenagens e mecanismos de vários tipos. E também porque a gente deve muitas vezes determinar o movimento de um corpo rígido causado pelas forças aplicadas a ele, como é o caso, por exemplo, do cálculo do movimento de um foguete sob a ação do empuxo e da atração gravitacional. Então a gente vai agora desenvolver relações que regem o deslocamento, a velocidade e a aceleração para o movimento do corpo rígido. E claro, a gente vai levar em consideração não só o movimento de translação, quanto o movimento de rotação do corpo. Então, um corpo rígido é um sistema de partículas para o qual as distâncias entre as partículas permanecem inalteradas. Então, se eu tomar dois pontos quaisquer no corpo rígido, A e B, a distância entre esses dois pontos ela permanece inalterada ao longo do movimento do corpo. A gente vai analisar o movimento do corpo no plano, e o movimento do corpo rígido no plano acontece quando todas as partes do corpo se movem em planos paralelos. A gente vai considerar o corpo rígido como sendo uma placa fina, com movimento limitado ao plano da placa, e nesse plano está contido o centro de massa. Então, no movimento plano de corpo rígido, a gente tem esses três tipos de possibilidade de movimento. Tem o movimento de translação, o movimento de rotação e o movimento plano geral, que é formado pela junção dos movimentos de translação e rotação. Então, olhando aqui para a figura, a gente tem um esquema mostrando os movimentos de translação, rotação e o movimento plano geral. Então, para o movimento de translação, uma linha que une quaisquer dois pontos no corpo rígido, ela vai seguir trajetórias paralelas com a posição original. No movimento de translação retilíneo, o movimento dos pontos segue linhas paralelas retas. E para o movimento de translação curvilínea, o movimento dos pontos segue em linhas congruentes. Logo em seguida, a gente tem dois exemplos. Para a translação curvilínea, a gente tem como exemplo o trenó de haste de foguete, e para a translação curvilínea, uma placa oscilando com hastes paralelas. Para o movimento de rotação em torno de um eixo fixo, as partículas no corpo elas se deslocam em trajetórias circulares em torno do eixo de rotação. Então aqui, no exemplo, o eixo de rotação está no ponto A, e o ponto B sai da sua trajetória original e vai sua trajetória inicial e vai para a posição B'. E como exemplo a gente tem um pêndulo composto para o movimento de rotação em torno de um eixo fixo. No movimento plano geral, então a gente vai ter a combinação dos movimentos de translação e rotação. E como exemplo, a gente tem aqui uma biela de motor alternativo. Analisando melhor o movimento de rotação, a gente vai descrever a rotação de um corpo rígido através do seu movimento angular. Então a gente vai usar as coordenadas que envolvem o deslocamento angular. Então aqui, para a linha 1, a gente tem uma coordenada θ1 e para a linha 2 a gente tem uma coordenada θ2. E a diferença entre as duas posições é a coordenada β. Então, o ângulo β é um ângulo constante, que é o ângulo entre as duas linhas.
Se eu tomar a variação angular com o movimento do corpo rígido, então eu vou ter que Δθ2 vai ser igual a Δθ1, uma vez que o beta é constante. Então a variação angular das duas linhas no corpo rígido é a mesma. Se a variação angular é a mesma, então a velocidade angular das duas linhas vai ser a mesma. θ.2 vai ser igual a θ.1. E a aceleração também, que é a derivada da velocidade, vai ser a mesma. θ2.2 igual a θ2.1. As relações que eu vou utilizar para descrever o movimento angular, eu vou partir da minha posição, vou usar uma coordenada angular θ, depois eu derivo θ e vou encontrar a velocidade angular ômega, que é o dθ dt, que é igual a θ ponto. Se eu derivar o ômega, eu vou partir para a aceleração angular, alfa, que é o d ômega dt, ou ômega ponto. Eu posso escrever ainda o alfa como derivada segunda da posição em relação ao tempo, que é igual ao θ2 pontos. Vou usar essas outras relações, o ômega de ômega igual ao alfa de alfa, que também pode ser escrita como sendo θ ponto de θ ponto igual a θ2 pontos dθ. Então eu posso usar das duas formas. E essa equação, para o caso angular, é análoga àquela expressão que a gente já viu para o movimento de uma partícula, em que o v/dv é igual a ds. Então, análogo para o caso do movimento angular é o ômega de ômega igual a alfa de θ. Se eu tiver uma aceleração angular constante, então a gente está trabalhando com um movimento em que a aceleração angular é constante, eu vou chegar nessas equações que também possuem análogas para o caso quando a gente estudou o movimento de uma partícula. Então a velocidade angular ômega vai ser igual a ômega 0 mais alfa t. Eu vou encontrar essa equação integrando a equação para o ômega. O ômega ao quadrado é igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 alfa θ menos θ0. Essa segunda equação eu posso encontrar integrando o ômega de ômega igual a alfa de θ. E a terceira equação é θ igual a θ0 mais ômega 0t mais o meio de alfa t ao quadrado, que eu encontro integrando a equação para a derivada segunda da posição em relação ao tempo, a equação para a aceleração angular. Então, um movimento de rotação em torno de um eixo fixo. Para descrever o movimento de rotação do corpo rígido em torno de um eixo fixo, eu vou recair na descrição de um ponto qualquer. Então eu vou tomar um ponto qualquer no corpo rígido e vou descrever o movimento desse corpo. O movimento desse ponto, perdão. Eu vou descrever o movimento do ponto escolhido no corpo rígido. E a descrição desse movimento do ponto vai me dar a descrição do movimento do corpo, por consequência. Então, tome aqui o ponto A no corpo rígido. Então, esse ponto A vai seguir uma trajetória circular. E a velocidade desse ponto vai ser, então, v igual a r ômega. E a aceleração vai ter duas componentes. A velocidade v é tangencial à trajetória. A aceleração vai ter duas componentes. Eu tenho uma componente normal, que é o r ômega 2, ou v2 sobre r. E uma componente tangencial, que é igual ao r alfa. Tanto a aceleração angular quanto
a velocidade angular, elas estão aqui e são perpendiculares ao plano do corpo que eu estou trabalhando. No caso mais geral, eu posso colocar essas relações que vai descrever o movimento, do ponto e, consequentemente, do corpo rígido. No caso mais geral, eu coloco elas na forma vetorial. Então, o V é igual ao R ponto, que é igual a ômega vetor R. E o sentido e a direção são dados pela regra da mão direita, que a gente pode encontrar olhando para a figura. A aceleração, que é V ponto, vai ser igual a ômega vetor R ponto, mais ômega ponto vetor R. Então, eu vou encontrar a aceleração derivando da expressão anterior. Deriva a velocidade, eu encontro a aceleração. O R ponto já foi calculado anteriormente, é ômega vetor R, então eu substituo na expressão logo embaixo. E no final eu vou ter que o A é ômega vetor R, mais ômega ponto vetor R. O ômega ponto é a aceleração angular alfa, então eu vou ter que o A aceleração é igual a ômega vetor V, mais alfa vetor R. E aqui eu tenho as duas componentes para aceleração, as duas componentes vetoriais. O primeiro termo é a aceleração na direção normal e o segundo termo é a aceleração na direção tangencial. Então, como exercício sobre movimento de rotação em torno de um eixo fixo, a gente vai trabalhar com esse problema que é para... Bom, analisando, a gente tem um disco circular que gira com uma velocidade angular constante, ômega de 40 radianos por segundo, em torno do seu eixo. E o eixo está inclinado no plano YZ em um ângulo θ igual a tangente a menos 1 de 3 sobre 4. Determinar as expressões vetoriais para a velocidade e a aceleração do ponto P, cujo vetor posição no instante mostrado é R igual a 375I mais 400J menos 300K milímetros. Então aqui na figura a gente tem esse ângulo θ, cuja tangente a menos 1 é 3 sobre 4, então para o ângulo θ a gente pode colocar as dimensões no plano YZ. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, tal que a tangente de θ é igual a 3 sobre 4. E a hipotenusa, como eu tenho um triângulo cujos catetos são 3 e 4, a hipotenusa vai ser 5. Eu tenho o vetor velocidade angular ômega, que é 40 radianos por segundo. Então eu vou decompor o ômega nas direções YZ. O ômega nas direções YZ, eu vou ter ômega vai ser igual a 40 seno do ângulo θ na direção J, mais 40 cosseno do ângulo θ na direção K. E substituindo, eu vou ter 40, o seno do ângulo θ é igual a 3/5, olhando para a figura, e o cosseno de θ é igual a 4/5. Então, eu vou ter 40 vezes 3 sobre 5 na direção J, mais 40 vezes 4 sobre 5 na direção K. E o vetor é, então, o ômega, em seguida a gente parte para o vetor R, mas finalizando o cálculo, o ômega vai ser dado por
24 na direção J, mais 32 na direção K. Um cálculo simples de ser feito. Então encontrei o ômega, radiano por segundo. Vou partir para trabalhar com o R. O R é igual a 375i mais 400j menos 300k. Eu vou transformar de milímetro para metro. Então eu vou ficar com 0,375i mais 0,4j menos 0,3k, o R dado em metros. No problema ele pede para calcular a velocidade e a aceleração do ponto P, dado que o R tem esses valores. Então a velocidade no ponto P é o Vp e vai ser igual ao ômega vetor R. Então a gente vai ter que realizar esse produto vetorial. O ômega é um vetor constante. Então ao fazer esse cálculo eu vou ter que Vp vai ser igual a 24i mais 32k, produto vetorial com 0,375 i mais 0,4j menos 0,3k. Então Vp vai ser igual. Então eu faço esse produto vetorial, eu vou ter 9 vezes menos k menos 7,2 na direção i mais 12 j menos 12,8 i. Vou juntar os termos que tem I, os que tem J e os que tem K. Eu vou ficar então com Vp sendo igual a 20 I, direção negativa, menos 20i, mais 12j, menos 9k. Em metros por segundo. Então encontrei as coordenadas x, y e z para o vetor Vp. A velocidade no ponto P. Agora, para encontrar a aceleração, eu vou ter que derivar a velocidade. Então, eu vou derivar a expressão para o Vp. E derivando a expressão para o Vp, eu vou derivar a expressão por Vp, eu vou então ter Vp ponto, que vai ser igual a ômega ponto vetor R mais ômega vetor R ponto. Como o ômega é constante, esse termo que envolve o ômega ponto é zero, e o Vp ponto é a aceleração no ponto P, então a aceleração no ponto P é igual a ômega vetor R ponto. Então eu vou efetuar o ômega vetor o R ponto, que já foi calculado, é o Vp. Então eu vou efetuar o ômega vetor Vp. Eu já tenho o ômega, eu tenho o Vp, que foi calculado, então eu efetuo e encontro o valor da aceleração no ponto P. O ômega vale
24 J mais 32K, produto vetorial com o VP, menos 20I mais 12J, menos 9K. Então a aceleração no ponto P vai ser igual, tenho que efetuar esse produto vetorial. Ao efetuar esse produto vetorial eu vou encontrar menos 480 na direção K negativa, menos 216I, menos 640J, mais 384 vezes menos I. Rearranjando os termos, a aceleração no ponto P vai ser igual menos 600I, menos 640J, mais 480K em metros por segundo ao quadrado. Uma outra abordagem para a cinemática do corpo rígido é a abordagem que utiliza os princípios do movimento relativo. Então a gente vai analisar agora a velocidade relativa, escolhendo dois pontos no corpo rígido, para duas partículas A e B. Então a gente vai analisar os pontos A e B. Então olhando aqui para a figura, a gente tem um corpo rígido que estava numa posição inicial. Então a gente olha aqui para os pontos na posição A e posição B. Após um intervalo de tempo, ΔT, o ponto A foi para a posição A', o ponto B foi para a posição B', e aqui a gente tem a relação entre os vetores. O deslocamento ΔRA é igual ao deslocamento ΔRB mais a variação ΔRAB, que é a variação do vetor posição relativa do ponto A em relação ao ponto B. Se eu dividir essa expressão por ΔT, essa expressão pode ser vista fazendo a soma vetorial para os vetores analisando a figura. Olhando para a figura, eu sei que aqui o deslocamento ΔRA do ponto A vai ser igual ao deslocamento ΔRB mais a variação na posição relativa de A em relação a B. Então eu vou tomar essa expressão e dividir tudo por ΔT. Se eu fizer isso, eu vou encontrar a equação para a velocidade no limite, quando ΔT tende a zero, aquela expressão se torna na equação para a velocidade relativa, VA igual a VB mais VAB. Então, olhando para a figura, o módulo de VAB ele é dado por o limite de ΔRAB sobre ΔT quando ΔT tende a zero. A gente pode ver aqui, analisando o vetor de deslocamento ΔRAB, a variação na posição da coordenada relativa de A em relação a B. Então, tomando o limite de ΔRAB sobre ΔT quando ΔT tende a zero, eu vou chegar no limite, quando ΔT tende a zero, dessa outra expressão, que é o R ΔT sobre ΔT,
Porque eu estou trabalhando com o ΔRAB, que é exatamente o comprimento desse arco de raio R com o ângulo Δθ. Então esse comprimento é R Δθ, o ΔRAB. Então o limite vai ficar como sendo o limite de R Δθ sobre ΔT quando ΔT tende a zero. E esse limite é o R θ ponto, ou o R ômega. Então V de A em relação a B é igual a R ômega. Vetorialmente, eu posso colocar VAB como sendo o ômega vetor R. E o ômega é o vetor velocidade angular que é normal ao plano do movimento. Então a gente chegou na equação para a velocidade relativa, que é o VA igual a VB mais VAB. Agora vamos interpretar essa equação olhando aqui para essa figura. Nessa figura a gente separou as componentes de translação e rotação da equação para a velocidade relativa. Então se vocês olharem aqui, a velocidade no ponto A, olhando para a figura, ela é igual, separando os movimentos, a velocidade no ponto B, relacionado com o movimento de translação, mais a velocidade relacionada com o movimento de rotação, que é o VAB, e o VAB é o ômega vetor RAB, que é o ômega vetor R. Então o VA, fazendo a soma vetorial, VA é igual a VB mais VAB. E a gente pode ver aqui pela figura que a velocidade relativa VAB ela é sempre perpendicular à linha que une os dois pontos, os pontos A e B. Então sempre a velocidade relativa VAB vai ser perpendicular à linha que une o ponto A e o ponto B. Essa informação é importante porque ela ajuda na resolução de vários problemas. E a resolução dessa equação para a velocidade relativa ela pode ser feita através de álgebra escalar ou álgebra vetorial e também pode ser feita através de análise gráfica. Então eu posso trabalhar com essa equação empregando a álgebra escalar ou vetorial, ou então eu posso partir para a análise do gráfico, analisando a distância e os ângulos. Então a gente encontrou a expressão para a velocidade relativa, agora a gente pode encontrar a expressão para a aceleração relativa. Para encontrar a expressão para a aceleração relativa, a gente precisa derivar a expressão que a gente encontrou anteriormente para a velocidade, deriva em relação ao tempo. Derivando aquela expressão em relação ao tempo, a gente vai encontrar que a aceleração no ponto A vai ser igual à aceleração no ponto B, mais a aceleração de relativa do ponto A em relação ao ponto B. É o que está escrito aqui logo abaixo. A aceleração do ponto A é igual à soma vetorial da aceleração do ponto B e da aceleração que A aparenta ter para um observador em rotação que se desloca com B. Então, essa aceleração de A em relação a B, que é a aceleração relativa devida à rotação, ela é formada por dois termos, uma componente normal e uma componente tangencial. Então, para a aceleração no ponto A, eu posso colocá-la como sendo igual à aceleração no ponto B, mais a componente normal de da aceleração de A em relação a B, mais a componente tangencial da aceleração de A em relação a B, as duas componentes da aceleração relativa devida à rotação. E os módulos dessas duas componentes são, para a componente normal de A em relação a B, vai ser VA em relação a B ao quadrado sobre R,
que é igual a R em ômega 2. E a componente tangencial da aceleração de A em relação a B vai ser igual a velocidade de A em relação a B, ponto, que é igual a αr. Em notação vetorial, posso colocar essas componentes normal e tangencial da seguinte forma. Para a componente normal, a aceleração de A em relação a B, componente normal na forma vetorial, vai ser igual a ômega, vetor R. E a aceleração de A em relação a B, componente tangencial na forma de vetor, vai ser igual a alfa vetor R. Então, da mesma forma que a gente separou os movimentos de translação e rotação para interpretar a equação para a velocidade relativa, a gente vai usar um raciocínio análogo e separar os movimentos de translação e rotação para interpretar a equação da aceleração relativa. Então, olhando aqui para a figura, a gente pode ver que a aceleração no ponto A vai ser igual à aceleração no ponto B, relacionado com o movimento de translação, mais a aceleração relativa do ponto A em relação ao ponto B, essa aceleração que está relacionada, que é devida ao movimento de rotação, e que é formada pelas duas componentes, uma componente normal e uma componente tangencial. Então, a soma vetorial, eu posso tomar a soma vetorial e construir o gráfico com os vetores. Então, a aceleração no ponto A vai ser igual à aceleração no ponto B, mais a aceleração relativa de A em relação a B, que é formada pelas componentes, uma componente normal e uma componente tangencial. Olhando para a figura que está logo abaixo. Então, essa equação para aceleração relativa, como no caso da equação para velocidade relativa, ela pode ser resolvida, então a gente vai trabalhar com ela operando através de álgebra escalar, álgebra vetorial ou através da análise do gráfico. Uma coisa importante para a gente citar é que, ao contrário do caso das velocidades, as acelerações nos pontos A e B, elas não são, em geral, tangentes às trajetórias descritas por A e B quando estas são curvilíneas. A gente vai partir agora para resolver esse problema que envolve velocidade relativa. E nesse problema a gente tem que a extremidade A da haste possui a velocidade indicada no instante representado. Então a gente tem um VA de 2 metros por segundo, formando um ângulo de 40 graus com a linha AB. A extremidade B está confinada a se deslocar na ranhura. Então a gente tem o VB, a velocidade do ponto B na direção da ranhura. E para esse instante a gente vai calcular a velocidade de B, o VB, e a velocidade angular de AB, o ômega AB. Então eu já coloquei aqui os vetores. Posso transladar o vetor VA do ponto A até o ponto B. Então eu tenho aqui o VA, o VB e a velocidade relativa, VBA, que é a velocidade relativa do ponto B em relação ao ponto A. Então, em vez de a gente trabalhar com a equação VA igual a VB mais VAB, a gente pode trabalhar com a equação colocando o VB em função do VA, que é a equação VB igual a VA mais o VBA, que é a velocidade relativa do ponto B em relação ao ponto A. Essa equação vai ser melhor de trabalhar, vai depender da maneira como os vetores estão colocados, e aí eu vou poder trabalhar com uma equação ou com outra que seja mais conveniente. Então eu tenho VA, VB e VAB, e posso fazer a soma vetorial desses vetores, colocar no gráfico, é o que a gente fez aqui. Então, no gráfico eu tenho que o VA mais o VB
BA vai ser igual ao VB. Então eu tenho uma representação gráfica dessa equação, VB igual a VA mais VBA. O ângulo entre VB e VA é o ângulo de 100 graus, que é a soma de 40 mais 60, como está mostrado na figura. O ângulo entre VB e VBA é esse ângulo de 30 graus, uma vez que VBA é perpendicular à linha AB. Então o VBA faz 90 graus com a linha AB, como aqui a gente tem um ângulo de 60, então o ângulo entre VB e VBA vai ser o ângulo de 30. Então a gente tem 100, 30 e o ângulo, para que a soma dos ângulos do triângulo seja de 180, o ângulo que restou tem que ser um ângulo de 50 graus. O VA vale 2 metros por segundo. E agora a gente vai usar a lei dos senos para encontrar o valor de VB. Então, aplicando a lei dos senos, eu sei que VB sobre seno de 50 tem que ser igual ao VA sobre seno de 30. Com isso, o VB tem que ser igual a 2 seno de 50 sobre seno de 30. Então, o VB é igual a 3,06 metros por segundo. Então, a gente encontrou o valor para VB. Agora, a gente vai encontrar o valor, a gente quer encontrar o valor de ômega AB ou ômega BA. Para fazer isso, a gente vai tomar aqui o VBA. Esse VBA é dado pelas componentes das projeções de VB e VA na direção de VBA. Então, eu posso colocar como sendo VBA igual ao VA cosseno de 50 mais VB cosseno de 30. Então, o VBA vai ser igual a 2 cosseno de 50 mais 3,06 cosseno de 30. Então, o VBA vai ser igual, que é a velocidade de B em relação a A. Então, o VBA vai ser igual, fazendo o cálculo, efetuando o cálculo, aproximadamente 3,94 metros por segundo. Então, encontrando o VBA, eu posso usar agora a fórmula VBA é igual a ômega BA vezes RBA. Eu encontrei o VBA, que é 3,94, vai ser igual a ômega BA mais o vezes o R, que é igual a 0,5. Então, com isso eu encontro o ômega BA, que é igual a 3,94 sobre 0,5 é igual a 7,88 aproximadamente radiano por segundo. Então, eu encontrei o que o problema está pedindo. O ômega BA possui o mesmo valor que o ômega B. Então, eu encontrei o ômega B e encontrei
o VB, que são as duas coisas que o problema está pedindo, a velocidade de B e a velocidade angular de AB. Então, até agora, para esses cálculos de velocidade relativa e aceleração relativa, a gente utilizou eixos de referência que não tinham rotação para descrever as velocidades relativa e aceleração relativa. Agora a gente vai trabalhar com movimento em relação a eixos que giram. Então a gente vai considerar eixos de referência, sistemas de referência com rotação. A utilização desses eixos de referência com rotação, esses eixos que giram, facilita a solução de alguns problemas em cinemática. Problemas em que o movimento é gerado dentro de um sistema ou observado a partir de um sistema em que ele próprio está girando. Um exemplo desse tipo de movimento é o deslocamento de uma partícula de fluido ao longo de uma pá curva em uma bomba centrífuga. Então a trajetória das partículas do fluido em relação à pá é um ponto importante a ser levado em consideração no projeto. E a gente vai iniciar a descrição do movimento utilizando eixos que giram, considerando o movimento plano de duas partículas A e B no plano fixo XY. Então vamos analisar aqui a figura. E aqui na figura a gente tem um sistema de referência fixo, maiúsculo x, y maiúsculo, x, y, e um sistema de referência que gira com velocidade ômega igual a θ ponto minúsculo, x, y. Então a posição RA do ponto A, ela vai ser dada por RB, fazendo a soma vetorial, vai ser RB mais a posição relativa de A em relação a B, ou RB mais R. Então RA é igual a RB mais a posição relativa, e essa posição relativa é a posição que me dá as coordenadas do ponto A no sistema que gira com velocidade ômega, no sistema x, y, que são as coordenadas x na direção y mais y na direção j, sendo que os vetores unitários i e j eles também vão girar junto com o sistema com velocidade ômega. Então, aqui eu tenho a equação para a posição, vou derivar essa equação para encontrar a velocidade relativa. Derivando em relação ao tempo a expressão anterior, eu vou ficar com RA ponto vai ser igual a RB ponto mais derivado em relação ao tempo de x, i mais yj. Então, quando eu for derivar o vetor posição de A com relação a B, eu vou ter que derivar tanto as posições quanto os vetores unitários, porque os vetores unitários eles também giram com velocidade ômega. Então, eles não são mais constantes. Então, continuando, eu vou ter RA ponto igual a RB ponto, fazendo as derivadas, eu tenho mais x i ponto mais yj ponto, mais x ponto i mais y ponto j. A derivada dos vetores unitários, a gente não vai explorar aqui em como a gente chegou no resultado, mas a derivada de i ponto em relação ao tempo, vocês podem ver, procurar e encontrar esse cálculo em outras referências. A derivada de i ponto vai ser igual a ômega vetor i, e a derivada de j ponto é igual a ômega vetor j. Então,
Substituindo I ponto e J ponto para a equação anterior que a gente tinha encontrado, esse termo xi ponto mais yj ponto vai ser igual a ômega vetor xi mais yj, que é igual a ômega vetor e o xi mais yj, esse termo é o vetor R, que é o vetor posição de A com relação a B. Então, é igual a ômega vetor R. Substituindo o ômega vetor R, na expressão anterior, a gente vai encontrar a expressão para o VA, que vai ser igual ao VB, o VA é o RA ponto, vai ser igual ao VB, que é o RB ponto, mais esse termo que envolve a derivada dos vetores unitários, que é o ômega vetor R, a gente calculou, mais x ponto i mais y ponto j, e esse termo é o V relativo, a velocidade relativa, no sistema XY, no sistema que está girando. Então, essa é a expressão para a velocidade. Agora, a gente vai encontrar a expressão para aceleração relativa. Para encontrar a expressão para aceleração relativa, a gente vai derivar em relação ao tempo a expressão para a velocidade. A equação para a velocidade que a gente tinha era o VA igual a VB mais ômega vetor R mais V relativo. Então, derivando essa expressão, a gente vai chegar nessa expressão que está logo embaixo. A aceleração do ponto A igual a aceleração do ponto B, mais ômega ponto vetor R, mais ômega vetor R ponto, mais V relativo ponto. Mas como a gente já calculou anteriormente, a gente sabe que o R ponto é igual a ômega vetor R mais V relativo. Então, a gente pode substituir o R ponto na expressão anterior. E o cálculo de ômega vetor R ponto é igual a ômega vetor, aí no R ponto a gente substitui o valor que a gente já encontrou, que é ômega vetor R mais V relativo. Substituindo, a gente vai encontrar esses dois termos, que é ômega vetor R mais ômega vetor V relativo. Então, com isso a gente encontrou uma expressão para esse termo ômega vetor R ponto. A expressão de V relativo ponto é igual à derivada de x ponto i mais y ponto j. Então, essa derivada vai me dar um x ponto i ponto mais y ponto j ponto mais x2 ponto i mais y2 ponto j. Posso usar aqui novamente a derivada dos vetores unitários. Ao usar o resultado para a derivada dos vetores unitários, eu vou chegar na expressão para o V relativo ponto, que vai ser igual ao ômega vetor V relativo mais esse termo, que é a aceleração relativa no sistema x, y, z. Esse primeiro termo a gente pode encontrar usando a derivada para os vetores unitários, substituindo, a gente vai chegar nesse outro termo, ômega vetor V relativo. E o termo seguinte é a aceleração relativa no sistema x, y, z. Então, a gente encontrou o V relativo, ponto, né? E a gente pode substituir na equação para aceleração relativa, essa é a equação que está em cima, abaixo da equação para velocidade. Então, no final, substituindo os valores que a gente encontrou, a gente vai encontrar que a aceleração no ponto A vai ser igual à aceleração no ponto B, mais ômega ponto vetor R, que é o alfa vetor R, mais
Esse é o termo que é o ômega vetor R ponto, que é o ômega vetor R, mais ômega vetor V relativo, mais V relativo ponto, que é ômega vetor V relativo mais aceleração relativa. Então a gente tem esses dois termos iguais. Eu posso somar esses dois termos, e aí então eu vou ter 2 ômega vetor V relativo mais aceleração relativa. Então a gente tem essa equação para aceleração que envolve esses 5 termos. Aquele termo na expressão para aceleração relativa que tem 2 ômega vetor V relativo é o termo chamado de aceleração de Coriolis. Então, olhando aqui para a figura, esse termo, que é o ômega, 2 ômega vetor V relativo, está mostrado aqui, e ele representa a diferença entre a aceleração de A em relação a P, quando ela é medida a partir dos eixos sem rotação e a partir dos eixos com rotação. Então é a diferença entre a aceleração que é medida no eixo sem rotação e a aceleração que é medida no eixo com rotação. A gente vai finalizar com esse problema sobre o movimento em relação a eixos que giram, esse conteúdo que a gente acabou de ver. E nesse problema a gente tem um disco cuja ranhura radial está girando em torno de O com a velocidade angular no sentido anti-horário de 4 radianos por segundo. E essa velocidade angular está diminuindo na taxa de 10 radianos por segundo ao quadrado. O movimento do cursor A é controlado separadamente. E nesse instante, o instante mostrado na figura, o R é igual a 150 mm, R ponto é igual a 125 mm por segundo e R2 pontos é igual a 2025 mm por segundo ao quadrado. A gente vai determinar a velocidade e a aceleração absolutas de A para essa posição. Então a gente tem um movimento em relação à trajetória que gira, de modo que é conveniente a gente usar um sistema de coordenadas que gira com a origem no ponto O. Então a gente vai fixar os eixos x e y no disco e usar os vetores unitários, de acordo com o que a gente está vendo aqui, que foi feito na figura. Então a equação para a velocidade que a gente viu anteriormente é VA igual a VB mais ômega vetor R mais V relativo. Tomando a origem no ponto A, o termo IVB desaparece. E a gente tem então a equação somente com ômega vetor R mais V relativo. Então a gente pode substituir o ômega. O ômega vale 4 radianos por segundo. Então a gente tem o ômega igual a 4K radiano por segundo. Substituindo, então, eu vou ter que o VA vai ser igual a 4K, produto vetorial com o R. O R a gente tem 150 mm. A gente pode passar logo para metro, então é 0,150 na direção I. E o V relativo foi dado R ponto 125 mm por segundo, que é 0,125 metros por segundo e está na direção I. Então, efetuando o produto vetorial, eu vou ter que VA vai ser igual a 0,6 na direção J mais 0,125 na direção I. Então, o VA é 0,125i mais 0,6j. Se eu quiser encontrar o módulo, eu tiro a raiz do quadrado das componentes. Então, encontrou o VA, a gente pode partir agora para encontrar
a aceleração também no ponto A, que é o instante que a gente que foi considerado. Então a equação é a aceleração no ponto A vai ser igual. Vou retirar logo a aceleração do ponto B e vou ficar com ômega vetor R mais ômega ponto vetor R mais 2 ômega vetor V relativo mais aceleração relativa. Então a gente vai resolver cada um desses termos. O primeiro termo é ômega vetor R, que vai ser igual, eu tenho ômega 4K, produto vetorial com 4K, e produto vetorial com R, que é 0,150 na direção I, então esse termo vai ser 4K, produto vetorial com 0,6J, e efetuando esse último produto vetorial eu vou encontrar menos 2,4I. Então encontrou o primeiro termo, o segundo termo é ômega ponto vetor R, que é igual a menos 10K, produto vetorial com 0,150I, que é igual, então efetuando esse produto vetorial eu tenho menos 1,5J. O próximo termo é 2 ômega vetor V relativo, que é igual a 2, 4K, produto vetorial com 0,125 I, que é igual, efetuando esse cálculo, a gente vai encontrar um J. Todos esses termos de aceleração são em metros por segundo ao quadrado. A unidade a gente coloca no final. A gente pode colocar no final. Então, o próximo termo é o termo para aceleração relativa. Já foi dado no problema, então é 2,025 na direção I, em metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração total, a aceleração no ponto A vai ser igual, eu posso juntar todos os termos que estão na direção I com os termos que estão na direção J. Então eu vou ter na direção I 2,025 menos 2,4 e na direção J eu vou ter 1 menos 1,5. Então, efetuando esse cálculo, eu vou encontrar para aceleração no ponto A vai ser igual a menos 0,375 na direção I menos 0,5 na direção J. Então, aceleração em metros por segundo ao quadrado.